Olá, amigos do Quatro Maiores. Eu sou Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Hoje vamos falar aqui para vocês do pré-jogo do Corinthians, né? O Corinthians que enfrenta o Argentino Júnior pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Esse jogão que você vai assistir aí com exclusividade no SBT e na Paramount às 21h30 desta terça-feira. Você não pode perder esse jogaço aí na tela da sua TV. Então, para falarmos desse jogo do Corinthians, a gente tem que fazer aqui uma passagem pela classificação. O Corinthians, que nesse momento se encontra em segundo lugar do grupo, com 6 pontos, vem aí numa derrota para o Flamengo, né, por 2-0, marcando pelo Campeonato Brasileiro, estaria em 16º lugar, mas na Sul-Americana está apenas atrás do Racing do Uruguai. 1 ponto, né? O Racing do Uruguai que vai enfrentar o Nacional do Paraguai, podendo disparar. E se o Corinthians ganhar do Argentino Júnior, elimina qualquer possibilidade de ficar fora da próxima fase, porque se ele terminar em segundo, ele passa aí a enfrentar o terceiro colocado da Libertadores. Mas se ele vencer hoje e o Racing vencer, ele joga em casa na sexta rodada para enfrentar o Racing, para quem será o campeão do grupo e irá de forma direta às oitavas de final da Sul-Americana. Então o Corinthians não pode vacilar, né, nessa situação aí do jogo diante do Argentino. O Corinthians que tem uma campanha aí em relação ao Argentino Júnior de 3 jogos com 2 derrotas e 1 empate. É um time indigesto para o Corinthians, esse time do Argentino Júnior. Dá muito trabalho para o Corinthians. Foi assim na Libertadores ano passado e já foi assim esse ano. Oficialmente, o Corinthians não marcou nenhum gol no Argentino Júnior, mas marcou num amistoso na década de 80, quando o Corinthians ganhou aquela partida por 1-0. O Corinthians, do técnico Antônio Oliveira, deve abrir mão dos 3 zagueiros. O Gustavo Henrique deve ir para o banco, a dupla deve ser Félix Torres e o Kaká para essa partida. O ataque ainda não sabemos se terá 3 atacantes ou se ele vai colocar o Coronado no meio-campo para dar uma preenchida melhor no meio-campo, preservando a dupla de ataque de Wesley e Yuri Alberto. Ou se ele entra com 3 atacantes aí, com o Wesley, o Yuri Alberto e o Romero. Então, essas são as dúvidas para o Antônio Oliveira hoje, nesse jogo diante do Argentino Júnior. Então, o Corinthians do Antônio Oliveira aí, que contará pela 6ª vez com o goleiro Carlos Miguel no gol, pelo visto, né? Vê um momento meio turbulento em relação à renovação do contrato do Cássio. O Cássio deu uma negativa ao Corinthians. O Corinthians, numa reunião segunda-feira agora, o Cássio disse que pretende sair do Corinthians, que houve um desgaste, que a imagem dele ali perante o Carlos Miguel é muita pressão para o Carlos Miguel, e ele quer fazer uma saída amigável no meio do ano. Existe uma proposta de 3 anos do Cruzeiro para o Cássio, e o Cássio está a fim de sair. O Corinthians, que havia oferecido 1 ano de contrato, com a reunião de segunda-feira, ofereceu 2 anos de contrato. O goleiro, porém, disse que não é uma questão nem salarial e nem contratual, diz que é uma questão mesmo de saída, porque ele não está se sentindo bem no ambiente do Corinthians. O jogador aí que teve 9 títulos com o Corinthians, né? Foram 4 brasileiros, aliás, 2 brasileiros, 4 paulistas, uma Libertadores, um Mundial e uma Recopa Sul-Americana. Então, assim, o Cássio acha que é momento de sair. O Cruzeiro foi quem fez aí até agora a melhor oferta. E como eu trouxe no vídeo de ontem, Santos e Grêmio correm por fora para tentar trazer aí o jogador, né? O Corinthians, então, desta forma aí, deve vir da seguinte forma adiante, Argentino Júnior. Vamos lá. Corinthians vai aí de Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká, Hugo, Ranieri, Breno Bidon,
Romero, Garro, Wesley e Yuri Alberto. Um sistema aí num 4-2-3-1, né, do Corinthians para essa partida diante do Argentino Júnior, que muda totalmente aquilo que foi contra o Flamengo, voltando às origens que deixaram o Corinthians por 5 jogos sem perder, né? O Corinthians ficou 5 jogos sem perder com esta formação que vai jogar hoje e não aquela que perdeu para o Flamengo, que eu achei que foi um erro do Antônio Oliveira, né? E por sua vez aí, o Corinthians vai enfrentar esse time do Argentino Júnior, completinho, Argentino Júnior, que jogou na sexta-feira no Campeonato Argentino, tá? O Argentino Júnior deve vir aí com o seguinte time para essa partida aí. Acompanhe aí na tela para vocês. Tem o goleiro Diego Rodrigues, depois tem Messa na lateral, os zagueiros Godoy e Galvão, na outra lateral o Vega, no meio-campo o Oros, o Moiano e o Veron. No ataque, José Herrera, o Batalime e o Gondu, tá? Este é o time provável do Argentino Júnior aí para encarar o Corinthians nesta noite pela Sul-Americana, um jogo que não será nada fácil aí para o time do Corinthians, tá? Para apitar essa partida, teremos aí um trio de arbitragem e mais um VAR do Chile, tá? Quem apita essa partida hoje à noite é Felipe Gonzalez do Chile, os assistentes José Retamal e Carlos Pobretti, e no VAR, Fernando Vejar do Chile. Então, uma arbitragem chilena, esperamos não ter novidades nessa arbitragem, não é verdade? Esperamos um bom jogo, um jogo que o Corinthians saia aí de forma melhor, né? Saia com a vitória em relação ao jogo que foi diante aí do Flamengo, né? Esperamos aí com expectativa renovada uma vitória do Corinthians para não correr o risco de ser eliminado nesta fase, tá, gente? O Corinthians corre o risco de ser eliminado nesta fase caso perca para o Argentino Júnior, que o Argentino Júnior pularia ali à frente do Corinthians. Então vamos trazer aqui a classificação para vocês ficarem bem informados, né? De como está a situação do grupo do Corinthians. Vou pôr na tela para vocês aqui, ó. Nós temos aí, ó, o Racing em primeiro, né? Com 8 pontos. Em segundo, o Corinthians com 7. Em terceiro, o Argentino Júnior, né? Com 6 pontos. E o Nacional do Paraguai praticamente eliminado aí com 1 ponto, né? Por que praticamente eliminado? Porque não tem condições mais, por causa do confronto aí dos times entre Argentino Júnior e Corinthians, de alcançar um desses dois. Então, o Nacional já está eliminado, tá? Conforme vocês viram na tabela aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Deixe seu like maroto aí, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Isso ajuda muito a gente. Valeu, um abraço. Até mais.